está marcada para agora à tarde a reconstituição daquele crime que teve grande repercussão e causou muita comoção, na região toda. A morte de um bebê de 1 ano e 4 meses no começo do mês em Rio Preto. A criança foi vítima de agressão e também de abuso sexual. A mãe da menina, de 19 anos, foi presa por negligência. Ela não conseguiu explicar para a delegada quando as agressões foram feitas e há quanto tempo a menina estava com os ferimentos que provocaram a morte. No dia 4, ela levou a filha desacordada para a UPA da Vila Toninho. Os médicos tentaram reanimar a menina, mas ela não resistiu. Exames constataram que a criança morreu por politraumatismo. O laudo da autópsia apontou também que ela sofreu violência sexual. Um primo da família, de 26 anos, que ajudava a cuidar da menina, também foi preso. Mas ele não deve participar da reconstituição porque, segundo a delegada responsável pelas investigações, não há provas do envolvimento dele no crime. A delegada pediu à justiça a revogação da prisão do suspeito, mas o pedido foi negado. A reconstituição com a mãe da criança deve começar daqui a pouco, às 2 horas da tarde. Bom, o caso dessa menina é apenas um entre milhares registrados todos os anos. A Secretaria de Direitos Humanos tem números que são realmente muito assustadores sobre o abuso sexual de crianças. No Brasil, todos os dias, 50 denúncias chegam pelo Disque 100. É mais comum do que se imagina, E o criminoso, na maioria das vezes, é alguém que convive com a família, ou que está ali perto, ou mesmo dentro da casa. O abuso deixa marcas para a vida toda. É o que mostram os repórteres Fernando Daguano e Ricardo Freitas. Quando a gente vê mãozinhas tão pequenas, olhinhos tão puros, corpinhos tão frágeis, a gente logo pensa, não é possível. A gente também acha que isso nunca vai acontecer, Mas acontece. O problema estava mais próximo da minha casa do que eu imaginava. Era o avô das minhas crianças, que tinha uma relação perfeita com elas, pegava todo final de semana. Foi onde a gente descobriu que havia alguma coisa de errado. Um tempo depois elas já não quiseram mais ir. As filhas dela, de 4 e 7 anos, foram abusadas pelo próprio avô. Você nunca desconfiou? Não, que era avô, ele levava minhas filhas para todo quanto é lugar, era uma relação próxima, ele amava as crianças, falava que amava as crianças. Então a gente nunca imaginou que o avô que estava ali próximo, cuidava como se fosse pai, porque na ausência do pai ele que fazia tudo, estava abusando das duas. No último levantamento divulgado pelo governo, 17.500 abusos foram registrados no período de 1 ano. Em Rio Preto, a escalada desse tipo de violência assusta. Em 2015, foram 36 casos. Ano passado, 57 vítimas. E nos últimos 3 primeiros meses desse ano, já foram 5. O mais recente deles acabou num crime chocante. O laudo do IML confirmou que uma criança de 1 ano e 5 meses teve uma morte cruel, sofreu violência e foi vítima de abuso sexual. A mãe da menina e um primo foram presos, suspeitos do crime. O abuso de crianças e adolescentes é mais frequente do que você pode supor. Esse tipo de violência não tem rosto, classe social, religião. Segundo os especialistas, de cada 10 abusos, 8 são cometidos por pessoas da própria família, como pais e padrastos. Raramente o inimigo mora ao lado. Quase sempre ele está dentro de casa. As pessoas acham assim, é o tarado da rua que vai correr atrás, passar a mão, mas não é assim, A maioria não é assim. É alguém que a família aceita, simpático, bonzinho, que geralmente gosta de criança, brinca com a criança, Tem todo um jeito para se aproximar da criança, tá? Porque o abuso também, dificilmente ele acontece assim, com uma violência física, logo na primeira vez. Esse agressor ele vai se aproximando, ele vai ganhando a confiança da criança e aí ele acaba abusando. Qualquer pessoa que suspeitar que uma criança vem sendo abusada pode e deve denunciar. Logo em seguida, o Conselho Tutelar entra na história e depois os casos são encaminhados às entidades especializadas nesse tipo de ajuda. Em Rio Preto, uma ONG oferece esse serviço há mais de 30 anos. É o Centro Regional de Maus Tratos na Infância, o CRAME. A gente trabalha acompanhando essas famílias, trabalhando a questão da proteção dessas crianças e adolescentes.
Então, no fortalecimento, no empoderamento dessas famílias para que elas possam se organizar e superar as situações de violência que elas estão vivendo e passando naquele momento. Na maior parte dos casos, psicólogas, assistentes sociais e advogados fazem as visitas nas casas. Quando necessário, os atendimentos são na sede da ONG. Essa mãe descobriu que o namorado era quem abusava da filha de 7 anos. Me senti muito mal, eu fiquei 2 semanas que eu não fazia nada, a não ser chorar e perguntar para ela, filha, por quê, como é que foi, se é verdade, fala pra mamãe como é que foi. Para mim, eu tô desconfiada da minha sombra. Deixou um trauma, não foi só trauma na minha filha, foi em mim também. O caso foi parar na polícia. Desde então, ela e a filha vêm recebendo acompanhamento especializado. Elas orientam a gente, falam o que a gente deve fazer, não fazer, protege. Querendo ou não, é uma proteção, ajuda a gente se sente, tipo assim, então é acolhido. A justiça também é muito clara com relação aos abusos. Encostar em alguém com intuito sexual é considerado crime de estupro de vulnerável. Um crime hediondo que prevê prisão de no mínimo 8 anos. Muita gente deixa de denunciar por falta de provas, mas o depoimento da criança ou do adolescente é muito valioso. A fala da criança, ela tem um peso muito grande para o convencimento do juiz, né? Então, muitas vezes, as pessoas, o abusador, ele intimida a criança, né? Ele usa a intimidação, ameaça a criança, crente que se essa criança também denunciar, não teria peso, porque seria uma invencionista, etc. E não é assim, né? Na justiça criminal, o valor do depoimento de uma criança é muito forte. E muitas condenações acabam acontecendo quase que exclusivamente em cima do depoimento das crianças. Quem foi vítima de abuso na infância carrega agora, na vida adulta, as marcas dessa agressão. Sofri demais, eu só não peguei uma doença porque Deus não deixou. É triste isso, é muito triste isso. Então eu falo para os pais ficar bem atentos com os filhos, não deixar Deus dará, porque depois que a criança sofre, entendeu? Depois que acontece, é triste demais.